Olá, igreja, bom dia, eu sou o Leandro, discípulo de Jesus, vibrando em cada dia poder conhecer mais de Deus. Não sei se Deus já virou essa chavezinha na tua mente, mas de que sempre há mais para conhecer de Deus, né? Eu não sei qual que é a tua história com Deus, não sei se você conhece Ele há um mês, há um dia ou há 20 anos, mas eu quero te encorajar para você entender e crer que sempre há mais para conhecer de Deus. É muito bom isso, é muito bom perceber Deus se movimentando nas coisas do dia a dia. Não sei se tu separa as coisas do trabalho, não tem nada a ver com Deus, ou aquilo não tem nada a ver com Deus, mas quando tu percebe o fio condutor de Deus na tua história, no teu dia a dia, e percebendo Ele se movimentando num domingo, numa segunda, numa terça à tarde, numa quarta de manhã, é tão bom. Então que esse tempo aqui, que é mais um momento onde você pode ouvir Deus, que seja um tempo especial. Eu já quero convidar o Felipe para vir trazendo aqui com ele os pais, a Mana vai estar junto? Está no Sementinha, está junto. A célula para estar junto, por favor. A equipe do berçário vai estar junto, porque também tem muita gente que fez grupo de passos com a Tânia, para a gente apresentar o Felipe. Está aqui o Paulinho e a Kelly, que são líderes da célula. Deixa eu deixar com vocês já aqui, ó. Essa relação da paternidade, né? Não me canso de falar que à medida que Deus vai nos ensinando a sermos pais, Ele vai nos ensinando e nos lembrando que é sermos filhos dEle, né? O Felipe está aqui, o Felipe é resposta de oração. Felipe, assim como a Rafa, foi esperado. Ele era amado antes de nascer, continua sendo amado. E esse momento em que os pais escolhem vir aqui não é um ritual vazio, né? A gente gosta de explicar o que significa esse momento, que é muito especial ver a vinda do Felipe, como Deus foi preparando o coração do Marco, da Tânia. Aqui está pequena parte da família representada, né? Mas que estão juntos com a Rafa, com o Marco, com a Tânia, com o Felipe. Ele é muito amado. Eu estou feliz. Um momento especial, viu? Quero ter o privilégio de apresentar. Marco, Tânia, o Paulinho e a Kelly estão aí do ladinho de vocês, representando a célula de vocês. Como eu falei, tem a equipe do berçário, tem a galera do grupo de passos, uma família aqui representada. A gente quer entregar para vocês, pela mão dos líderes de célula de vocês, a Bíblia do bebê, né? A gente gosta de falar, não só leiam a Bíblia, porque a gente sabe que vocês já fazem isso para o Felipe e para a Rafa, mas sejam a Bíblia para o Felipe e para a Rafa, né? Que eles possam ver em vocês como eles têm visto a graça de Deus se movimentando, o amor de Deus contagiando eles na maneira como vocês se relacionam e pedem sabedoria de Deus para lidar com eles. Eu quero orar, tenho esse privilégio de orar agora, e depois, Marco, ter o privilégio como líder espiritual da família de estar orando, abençoando a tua família, consagrando que vocês já têm feito em casa. Aqui é um momento em que vocês repartem isso com o restante da família. Quero te convidar a ficar de pé.
estender tuas mãos e a gente poder orar por essa família. Lembra deles, o Espírito vai te lembrar a orar outros momentos. Lembra de orar por eles. Paizão, muito, muito obrigado. Obrigado pela vida do Felipe, obrigado porque ele é amado por Ti, obrigado porque ele é amado por nós, Deus. Obrigado porque a história dele, Deus, foi desenhada por Ti. Cada partezinha do corpo dele foi desenhada por Ti, Deus. E nós Te glorificamos pela vida dele, Pai. Obrigado pela vida da Rafa, obrigado porque o Felipe já tem uma maninha que estava aqui aguardando, esperando ele, com todos o pacote que isso envolve. Deus, muito, muito obrigado. Abençoa a amizade deles como irmãos, que eles cresçam em intimidade como irmãos, que eles desfrutem dessa amizade. Obrigado pela vida da Tânia e do Marco. Obrigado porque Tu separou eles para serem os pais do Felipe e da Rafa, Deus. Muito obrigado porque Teu Santo Espírito tem capacitado eles a lidarem um dia de cada vez, a derramarem amor um dia de cada vez, a derramarem graça, a estabelecerem os limites um dia de cada vez, Pai. Muito, muito obrigado por isso. Abençoa eles como casal, Deus. Abençoa eles na intimidade conjugal, Pai, que Tu continues conduzindo, e obrigado por essa família que está aqui representada, Pai. Obrigado porque eles não estão sozinhos. Obrigado porque eles têm, em primeira instância, Deus, a Tua presença conduzindo a vida deles, mas obrigado porque eles têm tanta gente amada e que ama essa família para estar pertinho deles. Muito, muito, muito obrigado, Deus. Obrigado pela célula, obrigado pela equipe do berçário que está aqui, as mulheres, os homens que fizeram grupos de passos do CR. Deus, tanta gente que está feliz de estar aqui junto. A gente te agradece e te louva por isso. Muito, muito, muito obrigado. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Pai, muito obrigado porque temos esse privilégio aqui de entregar o Felipe, Senhor, de consagrá-lo a Ti, Senhor. Obrigado porque Tu nos deste ele, Pai, e pela responsabilidade de educá-lo, Senhor. Nos ajuda a educá-lo no Teu caminho, Pai. Que ele seja um grande homem Teu, Pai. Que traga pessoas para o Teu reino, Pai. Que ajude no nosso lar, Pai. Traga unidade na família, unidade com os irmãos. Ó Senhor, capacita-nos para ensinar a ele o caminho correto, Pai. Um dia de cada vez. Que possamos ser exemplo na vida dele, Pai. Obrigado pelas pessoas que nos rodearam, Senhor, nessa chegada do Felipe. Obrigado por essa família aqui na Montserrat, Pai, pela célula. Obrigado por todos que têm orado por nós, Pai. E, Senhor, ajuda-nos a realmente continuar nessa jornada rumo ao Teu reino, Pai. Todos juntos. Em nome de Jesus. Amém. Convidar o Shane para vir aqui comigo. Gente, duas coisas importantes a serem pontuadas aqui. Vocês sabem que a nossa terceira conferência do MDA acontece nessa semana, de quinta até sábado. Então, hoje, ainda há tempo para você fazer a inscrição e participar da conferência, ok? Márcio está ali ao fundo, Marcião. Está lá ao fundo com as fichas de inscrições. A R$50 para você ter acesso a todas as mensagens, simpósio e oficinas, ok? E também lembrando que para o retiro das mulheres, o prazo máximo, se não me engano, é 1 semana para as reservas. Então, se você fez reserva, precisa procurar hoje, senão elas vão ser oportunidade para outra pessoa, ok? Buenas, eu pedi para o Shane estar aqui comigo, porque eu queria que ele nos oportunizasse, a partir da experiência dele, falar um pouquinho sobre o que significa para ele, na experiência dele, da família dele, depender de Deus. Eu vou juntar já com essa pergunta aí, Shane. Vou pedir que
dessa resposta tu possa contar um pouco da tua experiência, da experiência de vocês, com relação a essa dependência, com relação a sustento, ok? Bem, bom dia, meu nome é Shane. Eu e a Michelle fomos promovidos esse ano, já falei alguma vez aqui, há 23 anos de missionário americano e fomos promovidos para pastor brasileiro esse ano. Então, glória a Deus, temos aqui. Amém. É a promoção. Mas por 23 anos a gente sobreviveu e em abundância, né? Com o suprimento de Deus através de dízimos e ofertas de igrejas nos Estados Unidos, nos mantendo no Brasil. E sempre foi uma aventura. Eu acho que a minha primeira colocação sobre a dependência em Deus é eu tenho um gosto para a vida boa e então depender de Deus é bom. Eu acho que é a primeira coisa. Sabe por quê? Quando a Bíblia diz que aquele que depende de Deus vai viver a vida plena. A vida plena mesmo, a plenitude, a vida em abundância. Então, em alguns momentos, nós experimentamos a vida plena. Eu vou te dar um exemplo. A gente estava vindo para o Brasil em 96, quebrou nosso carro e a gente ficou sem carro. Então, um membro lá da Montserrat, não, da nossa igreja, The Bridge, lá em Montana, ele tinha na garagem dele um carro com aqueles lençol por cima, um centímetro de poeira, né? Tirou assim, pode usar meu carro. Era um Thunderbird 74. Imagina todo aquele estilo dos anos 70. E eu acho que não tinha sido ligado desde 74. Né? Então ele disse, olha, pode pegar esse carro, usar para o ministério. E, olha, eu não teria dinheiro para ter um Thunderbird, mas Deus me proporcionou um ali. Claro, foi estourando as mangueiras, né? E foi uma aventura. Mas a gente saiu, então tinha que ter o seguro para ir de Montana a Detroit. Era uma viagem comprida com esse Thunderbird. E no sábado, então, a gente conseguiu o carro na sexta. No sábado, saímos para pegar o seguro. Tinha que viajar sábado, depois do meio-dia, para chegar na primeira pregação. Naquela época, nossa vida plena, não tínhamos filhos ainda, nossa vida plena era $70. $70 no bolso, que num Thunderbird chegava mais ou menos até a primeira parada. Né? Que aquele bebe gasolina pior que o Opala. Mas a gente não tinha seguro para sair de lá. Então, fomos no lugar do seguro, $125. $125. Aí voltamos para casa. Eu estava com a Michelle orando, assim, de olho aberto, como às vezes a gente ora. Estava aqui o correio que chegou na sexta. Deus, faz um milagre. Já era 10 horas da manhã no sábado, fecha meio-dia o seguro e nós vamos ter que sair. E eu estou orando, abrindo o correio, assim, e daqui a pouco, Deus faz o sustento, faz o milagre. Aí eu abro um envelope que era de uma igreja que nós tínhamos pregado 6 meses antes, em Indiana, outro lado do país. E a igreja nunca mandou a oferta que prometeram, eu deixei por isso mesmo. E chegou ali, naquele dia, naquele momento, abrimos aquilo ali, precisávamos de $125, era um cheque de $126. Isso é vida plena, é dependência de Deus. Pegamos a estrada, botamos lá o seguro, saímos com nossos $70. A Michelle atropelou metade de um alce, porque um outro caminhão tinha atropelado antes, né? Ficou só aquele chifre. E eu estava dormindo, aqueles carros são pesados, o carro do Thunderbird. Voou o Thunderbird. Para anos eu fiquei traumatizado em dormir em carro, porque a Michelle estava dirigindo, eu acordei assim, batendo no teto. E o que aconteceu? Atropelamos um alce. Aí tivemos que pegar um pouco daqueles $70 para parar e colocar de volta o cano de descarga. Então, agora já não tinha dinheiro nem para chegar na primeira parada. E encostamos lá numa parada da estrada, lá com o banheiro, e tinha uns malucos lá, motoqueiro de Cristo. Naquela época eu achava estranho isso aí. Hoje, graças a Deus, eu sou motociclista de Cristo. Motociclista de Cristo. E aí, eu achei aqueles caras de couro, cabelo, barba, assim, não, isso aí não pode ser de Deus, né? Claro que, naquela época. E aí, eu fui todo engomadinho, usava gravata, eu acho que estava sem a gravata, fui ali, eles estavam vendendo biscoitos, né, para missões, biscoito para missões. O que é isso aqui? Não, são cookies para comprar moto para missionário na África. Legal, vamos comprar um cookies então. Comprei lá, e o que você faz? Eu sou missionário no Brasil, você no Brasil. Aí os caras disseram, nós não precisamos mandar isso aqui para a África, tem um missionário aqui na frente. Viraram aquela lata de doações e pá!
Procura nos bolsos aí, pessoal. Todos aqueles motociclistas tirando dinheiro do bolso, assim. Olha, você vai ser missionário, já leva tudo. Eu entrei naquele lugar julgando aqueles caras. Saí dali com gasolina para chegar ali adiante. E eu coçando a cabeça. Deus, o que você faz? Isso é a vida plena. Isso é depender de Deus. Agora, nesse tempo, mesmo a gente tendo pouco recurso, nós tínhamos aprendido a ser fiel no dízimo e na oferta com Deus. Então, eu posso te dizer que quando a gente começa a pensar que não, eu vou reter porque eu preciso mais, nós deixamos de viver essa vida plena. Então, a minha primeira resposta é assim, ó, eu gosto eu quero ser fiel a Deus porque eu gosto da vida plena. Amém. Podia, nesse mesmo ritmo, deixar um desafio para a gente? Alguns aqui tiveram acesso, né, aos avisos do nosso último treinamento. E nós estamos levantando um clamor ao Senhor sobre o nosso momento como igreja, né? E eu acredito que isso reflete um pouco, talvez, de como cada um está vivendo esse momento, mas de desafio financeiro. E nós estamos pedindo para que Deus nos ajude a cumprir os desafios assumidos, os compromissos que nós temos como igreja Montserrat, e que Ele possa trazer para cada um de nós a consciência e a importância de sermos fiéis, sermos constantes com a nossa mordomia, com aquilo que nós devolvemos ao Senhor, como gratidão por tudo que temos recebido, e sabendo que Deus continuará suprindo aquilo que nós precisamos para ter uma vida plena. Eu vou pedir então, Shane, que tu faça um desafio e já possa colocar esse assunto em oração. E após a oração, nós vamos ter o nosso tempo para dedicar nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu e a Michelle aprendemos, através da dependência em Deus, a ser fiel. E tivemos épocas da nossa vida onde a gente não foi, sabe? Aquela velha mentira entrou na nossa mente, assim, não, mas se eu reter, para mim vai ser melhor esse mês. Sabe que quando eu vim para Montserrat, uns 8 anos atrás, teve um momento onde o Tércio estava assim, pessoal, era um momento, parece que acontece ritmos, né? A igreja cresce e depois tem muitos desafios, a gente tem missionários, manda mais gente para o mundo, aí vem um tempo de desafio financeiro, depois o povo cresce nesse sentido e aí vem mais. Então, naquela época era uma onda que nem essa que nós estamos agora, de Deus nos abrir muitas frentes e temos grandes desafios. E eu me lembro que o Tércio estava fazendo a volta assim na mesa, todos os pastores ali, tá, mas nós vamos pedir o povo para fazer algo que nós, ele falou, você está dizimando? Todos os pastores levaram assim a pergunta direto do Tércio, e você está sendo fiel? Porque nós não podemos pedir alguém fazer algo que nós não estamos fazendo. E na época eu estava chegando para Montserrat, e como missionários, nós tendo plantado a igreja em Gravataí, nós tínhamos ouvido a orientação de outra fonte, não dá todo o seu dízimo ali na tua igreja, porque naquela época a gente ganhava em dólar e estava alto o negócio. Então, se você largar tudo ali, ninguém mais vai dizimar, só tu. Então, espalha, né? Espalha em vários ministérios. Então, a gente estava sendo fiel a Deus, mas espalhando, não todo naquele mesmo igreja lá na Parada 93, onde a gente morava, em Gravataí. E o Tércio disse, quando ele olhou, e você é fiel? Sim, né? Eu tinha uma resposta sim, mas não fiel a um lugar só. E Deus foi usando, através daquela pergunta com o Tércio, um discipulado que eu tive com ele depois, a entender que eu não preciso me preocupar se os outros vão dar porque eu dei demais. Eu preciso me preocupar em ser fiel a Deus. E a fidelidade de abençoar o lugar onde eu estou sendo abençoado. Dali em diante, nós começamos a focar o nosso dízimo na Montserrat, né? E Deus nos trouxe muitas oportunidades de ofertar além disso. Então, talvez o meu desafio que chega como testemunho para cada pessoa é lembrar que a minha fidelidade
a Deus é parte da vida plena que Deus me permite viver. E se eu quero participar do que Ele está fazendo, eu tenho que ser fiel. E eu quero deixar esse versículo, então, que é João 10:10, diz o seguinte: o ladrão vem apenas para roubar, matar, destruir. Eu sei que houve momentos na minha vida que eu pensei em Deus como o ladrão. Totalmente. Como é que Deus vai querer alguma coisa? Mas Ele me deu tudo que eu tenho. Então é o ladrão que vem para roubar, matar, destruir. Mas Jesus diz: eu vim para que tenham vida e que tenham plenamente. Eu e a Michelle temos experimentado a vida plena sendo fiel a Deus. Eu quero convidar você também para conhecer essa vida plena. Deus, eu quero te agradecer por tudo que a Montserrat tem privilégio de investir. Eu estou pensando em Cris e Fernando, mensalmente, que são sustentados lá na Turquia, Deus. Eu estou pensando nosso ministério na África, que recebe sustento lá para aquelas crianças que estão sendo salvos lá, de toda aquela do HIV e de todas as lutas e guerras internas lá da Moçambique, e que nós podemos plantar um semente lá, Deus. Eu quero agradecer pelo trabalho na Índia que a gente investe, e Camboja agora também, e tantas coisas, não só no mundo inteiro, mas aqui, Deus, lá em Santa Cruz, Restinga, em Gravataí, através do Serve, Deus, ajudando mães com gravidez inesperada. Tantas coisas você nos permite investir, Deus. Eu peço que o seu Espírito venha tocar no seu povo, para que a gente possa ter muito mais recursos para investir no seu reino, Deus. Que nunca falte aqui algo para investir nas necessidades das pessoas em nossa volta, que possamos amar e cuidar de pessoas com fidelidade e assim conhecer a vida plena, Deus. Peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, igreja. Eu sou o Júnior. Queria que você pudesse já estar abrindo a sua Bíblia em 1 Samuel 17. Ontem, quantos puderam estar aqui ontem? Levanta a mão. Que foi mais um evento para jovem, né? Então, imagino que você que está levantando a mão é jovem. Inacreditavelmente, assim, milagrosamente, nós tínhamos mais de 1000 jovens aqui ontem. Isso aqui estava extremamente lotado, gente na escada. Eu fiquei com medo, porque na hora, fiz uma selfie aqui da frente, eu pedi permissão para fazer, né? Mas, no meio do louvor, aquela gurizada pulando, isso aqui tremendo, eu fiquei com medo. Já lembrei do Noemi, eu falei, caramba, isso aqui vai cair. A minha oração era para não desmoronar nada disso, né? E o pessoal aqui, está tremendo. Eu falei, vai, continua, Deus está segurando. Mas é um projeto que Deus colocou no coração de muitos jovens da cidade, que se chama com o princípio da unidade. Desde setembro do ano passado, a gente vem conversando e tentando juntar vários líderes jovens das igrejas de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, e a gente vem se reunindo desde setembro, e ontem foi nossa primeira celebração juntos. Teve a presença do vice-prefeito, do secretário da SMIC, e durante esse processo, eu compartilhar com vocês, a gente está se reunindo desde setembro simplesmente para orar. A gente não quer realizar evento, não quer fazer nenhum barulho, simplesmente se conhecer e orar. Primeiro, começar essa unidade a partir dos líderes, né? E durante esse processo, a prefeitura nos ligou, nos dando o desafio de nós abraçarmos a Semana da Bíblia, porque é uma agenda da cidade, né? Faz parte da agenda da prefeitura a Semana da Bíblia, que é em dezembro. E eles nos ligaram perguntando se a gente queria abraçar essa Semana da Bíblia. Eu falei, com certeza, mesmo que, né, não tenho dúvida que essa galera vai topar. E aí, a Cleuzinha veio falar com a gente, e ontem a gente já vem conversando há bastante tempo lá com o pessoal da prefeitura, e ontem o vice-prefeito, o secretário das MIC esteve aqui, presenciando tudo o que estava acontecendo, e é um desafio. Eu percebo que no meio de tantos problemas externos que têm acontecido no mundo, aí fora, Deus ele tem encontrado verdadeiros adoradores, dispostos a passar por tudo isso, por cima de tudo isso, dos próprios problemas, e focar naquilo que é importante para Deus, que são vidas. Essa unidade, ela é importante. E a gente viveu um pouquinho disso ontem, que foi maravilhoso. Estava, assim, insuportavelmente delicioso estar aqui. Tinha muita gente, não dava para caminhar.
mas a gente glorifica a Deus por isso. Glórias a Deus por isso. Queria ler alguns textos com você. 1 Samuel 17. É uma história que eu posso até dizer que ela é mais ou menos conhecida, por isso eu vou ler alguns textos aqui. Versículo 16. Vou direto no 16, capítulo 17, versículo 16. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se, que no caso Golias, aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Contexto de uma batalha, os filisteus desafiaram o povo de Deus, e aí Golias se prontificou, avançou e desafiou. Se pelo menos tiver um aqui, que possa me enfrentar, vamos ver se vocês são capazes disso. Pode voltar um pouquinho, ainda não esse, pode deixar no tema lá, por favor. Vamos para o versículo 23. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual, e Davi ouviu. Versículo 32. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Versículo 40. E em seguida, pegou o seu cajado, escolheu no rio 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. E aí, a partir do 41 em diante. Enquanto isso, o filisteu, com o seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. E disse: vem aqui, e te darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou, não a mim. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres dos exércitos filisteus, às aves dos céus e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Porto Alegre. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando o rosto no chão. Essa história é uma história que a gente pode transliterar para o nosso contexto real mesmo, até o próprio contexto de Deus, que no final Deus vence, sempre. O povo de Deus sempre vence no final. O final da nossa trajetória é um final feliz, porque quem comanda a nossa história é Deus, Ele garante isso. A gente precisa acreditar nisso, para que a nossa família receba o reflexo, de fato, dessa vitória. Mas olhando para esse texto, olhando para as circunstâncias, olhando para a nossa vida, para tudo que você tem passado, que eu tenho passado, eu fico percebendo que Golias, ele constantemente disputa a posição do nosso lado da cama, esperando ser a primeira voz a ser ouvida. Ele cobiça os nossos pensamentos, quando você está acordado, pensando nos seus problemas, nas dificuldades. Ele o desperta com palavras de preocupação. Ele incita-o com pensamentos de tensão. E aí eu quero dizer que se você tiver medo do seu dia, antes mesmo dele começar, tenha certeza. O seu gigante ficou do seu lado durante toda a noite.
ele ficou ao seu lado da cama. Só que ele está simplesmente se aquecendo, ele é ousado, ele é metido, ele é abusado. Ele sopra no seu pescoço quando você vai tomar aquele seu café delicioso, café da manhã, e não permite que você curta aquele momento com a sua família. Ele sussurra no seu ouvido quando você vai saindo pela porta para trabalhar. Ele sombreia os seus passos e se agarra no seu quadril e não quer se soltar. Ele checa a sua agenda, ele lê suas correspondências, ele fala mais besteira para você do que um jogo de várzea. Você não vai conseguir o que precisa. Você vem de uma linhagem de perdedores, e aí vem com aquela mentira, né, de maldição hereditária. Isso não existe. Você jamais vencerá o seu pecado, desista disso. Deus não está contigo, Ele te abandonou. Quantos já sentiram que Deus te abandonou? Levanta a mão. Eu sou o primeiro. Vamos ser sinceros. Provavelmente nesse momento Golias estava ali, ó, ganhando a sua atenção. Ele é o gigante, ele é o Golias. E Deus quer que você elimine-o de uma vez por todas da sua vida. Mas eu quero te dizer que ele te insultará, ele te provocará, ele se gabará de ter conseguido mais uma vez intimidar você. Ele fará reivindicações que coarão em sua mente. Você se lembra de como Golias se portou mal aqui no texto? E aí pode passar o slide. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Ele não descansava, era o tempo todo, porque ele precisava intimidar aquele povo. Só que Golias ainda vaga pelo nosso mundo, o tempo todo. Dívidas, desastres, sequestros relâmpagos, perigos, engano, depressão, desemprego, enfermidade, rebeldia, traição, medo, covardia. Os grandes desafios ainda andam com um ar de arrogância e presunçoso. E ainda roubam o nosso sono, tiram a nossa paz, tiram a nossa alegria. Não conseguimos mais sorrir porque são tantos problemas. Eu não tenho tempo para sorrir. Mas o revelador é que esse gigante, ele não pode nos dominar, amém? Mas ele tenta, ele nos engana. Só que nós, mesmo sendo homens e mulheres de Deus, assim como o povo de Israel estava 40 dias ouvindo aquele insulto, nós agimos como se ele pudesse nos dominar. E nós precisamos aprender a lidar com ele, porque ele sempre vai existir. Golias sempre vão existir na nossa vida. Precisamos sim nos opor a esse gigante, mas só é possível se opor a esse gigante se nós nos colocarmos primeiro diante de Deus. Nós não temos forças para derrubar Golias, se não for pelo poder de Jesus. E aí, concentre-se nos gigantes e você tropeçará. Concentre-se em Deus e os nossos gigantes cairão. É simples. Quem guerreia é Deus. Quem batalha por nós é Deus. Somos fracos. Somos formigas. Não conseguimos sozinhos. E eu quero dizer que isso é bom, porque nos faz nos apegar cada vez mais a esse Deus poderoso. Você sabe o que Davi sabia, mas você precisa fazer o que Davi fez. E reler a história de Davi, como relemos uma parte dela, me relaciona, me inspira a separar 5 maneiras de derrubarmos os nossos Golias. E aí eu quero dizer que não são apenas 5 maneiras que você pode descobrir e encontrar na palavra de Deus, mas eu quero me ater a esse texto e coincidentemente eu quero trazer esses princípios
e usando o paralelo às 5 pedras que Davi utilizou. E eu quero convidar você a deixar que primeira pedra traga à sua memória o seu passado, as vitórias do seu passado. Vamos lá. Golias fez questão de refrescar a memória de Davi. Elá, que era o local onde tudo aquilo estava acontecendo, era um tipo de déjà vu para Davi. Enquanto todas as pessoas tremiam diante de Golias, Davi ele fez questão de se lembrar das suas conquistas. Porque Golias, ele sabia como atacar. O nosso inimigo sabe o que fazer para nos derrubar. E nós precisamos saber o que fazer para não cair. E Davi trouxe à sua memória suas vitórias. Ele precisou fazer isso. Ele precisou levantar um memorial naquele momento e olhar para aquele memorial e perceber que Deus estava com ele. E aí, versículos 34, 36, no capítulo 17. Davi, entretanto, disse a Saul, seu rei: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele. Dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e pode matar um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. E eu fico percebendo a capacidade de Davi. Ele não levou para o lado pessoal, particular dele. Ele entendeu que ele tinha uma responsabilidade diante de Deus. Ele fazia parte de um povo que era vencedor. E que ele não podia permitir que ninguém e nada humilhasse o seu povo. E muito menos esse Deus. E aí eu quero dizer que uma boa memória, já dizia Max Lucado, faz heróis. Uma péssima memória faz covardes. E algum tempo, quando você olha lá para Josué, para Moisés, ele ensina como fazer o memorial para que a gente não esqueça mesmo disso. Algum tempo, especificamente em 2010, aconteceram muitas coisas, que foi um ano assim, terrível para mim. Tirando o fato que foi o meu primeiro ano de casado, que foi maravilhoso. Mas, só para resumir, naquele ano foi o ano que eu rompi o ligamento do tornozelo esquerdo, depois que eu fiquei curado. Lá na Silva Jardim, antes de eu entrar para o culto do jovem, estava descendo a escada, caí da escada, rolei, rompi o ligamento do tornozelo direito. Uma música antes de eu entrar para pregar, arrastei a mão na parede, fiquei todo... E eu entrei mancando pela lateral. Quem conhece a Silva sabe que tem uma porta lateral. O pessoal achou que eu estava encenando um teatro. Porque foi exatamente naquele momento. Eu caí, chorei, meu pé inchou, todo ralado, sangrando, e fui entrar para pregar. Eu pedi um banquinho, eu preciso de um banco. Aí eu contei para eles o que tinha acontecido. Logo em seguida que eu melhorei, peguei gripe A também naquele ano. E aí, coitadinha da Tati, né? Primeiro ano de casado. E depois que eu peguei a gripe A, um pouquinho antes eu descobri que eu estava com um problema no rim. Eu tive que fazer uma cirurgia. Foi assim mesmo, não tô mentindo. E eu só olhava para Deus e ficava, bom, né? Tá bom, vamos lá. E aí uma cirurgia que era para ser simples, era um problema congênito. Eu tinha uma estenose no canal ureter, né? Tava seco. Desde quando eu nasci, meu rim, ele filtrava, mas ele não passava, né? Então meu rim estava o dobro de tamanho. Fui perceber isso justamente no meu primeiro ano de casado, podia ser um pouquinho antes, né? E aí eu fui para o hospital, uma cirurgia que era para ser 3 dias no hospital e 2 em casa. Fiquei 23 dias no hospital e 1 semana em casa. Peguei infecção, tive que fazer uma outra cirurgia. Então eu fiquei aproximadamente 2 meses fora do meu contexto. Aqui, fiquei em casa, assistindo pela internet. Depois que eu voltei, quem conhece o contexto sabe. Se você sai de férias um mês, quando você volta, você já não conhece mais ninguém, né? As pessoas, a igreja está crescendo, a coisa muda, já mudou a dinâmica. Eu cheguei 2 meses depois e eu falei, Jesus, tudo mudou. O que eu faço? E eu estava fragilizado ainda. E aí, o meu Golias se aproveitou.
Está vendo? Não precisam mais de você. 2 meses, coisa não mudou, pelo contrário, melhorou. Eles não precisam mais de você, não é mais a tua igreja. Lembra que eu te falei? Acabou o seu tempo. Volta lá para ser um profissional qualquer. Seu tempo acabou, essa igreja, ela já está avançando, os jovens já estão descolados, já entenderam. Não precisa mais da sua ajuda. Até a esposa que você tem, presta atenção, você não merece. Aí, opa, ele falou uma verdade. E aí eu fiquei pensando, caramba, Deus, será que é isso mesmo? Golias estava acabando comigo. E eu olhava para minha esposa, realmente, eu não te mereço. E eu fiquei na verdade de Deus, porque nós não merecemos a família que nós temos. As esposas que nós temos, os maridos que vocês mulheres têm, os filhos, nada disso nós merecemos, mas Deus dá porque Ele é gracioso. É um presente que nós não merecíamos. E ali Golias estava acabando comigo. Só que quando você conhece Deus e a sua palavra, você descobre que aquilo que Deus fez por você no passado é suficiente para lhe reerguer e lhe trazer a esperança novamente. Porque foi isso que eu precisei fazer. Me deparei com um Davi derrubando um leão e um urso. E eu fico pensando, como Davi fez isso? Eu vou fazer o mesmo. Fiz o mesmo que Davi fez. Cravei os meus olhos nas vitórias que Deus tinha me dado antes de tudo isso acontecer. Eu não conseguia dormir. Levantei da cama, fui para a sala e comecei a orar e comecei a relembrar. Deus, eu preciso lembrar, me traga à memória tudo que o Senhor já fez por mim, porque eu não me lembro, eu estou com as derrotas na cabeça. Me traga à memória as conquistas. Eu comecei a olhar para o texto e ler a história de Davi, e Deus começou a trazer os leões que eu tinha derrubado, os ursos que eu tinha eliminado. E aí eu comecei a lembrar que antes de eu chegar na Monte Serrar, Deus tinha confirmado o meu ministério de um jeito que eu jamais vou esquecer. Recebi o convite do Técio, fui para casa orar, ainda era um guri de 22 anos, arrogante demais, insuportável. Técio sabe disso, ele pode confirmar. E eu falei para ele, eu preciso de 15 dias, só 15, Deus vai me falar. E foi isso mesmo, mas coração sincero, sempre com coração sincero. E aí eu fui para casa e simplesmente meu pai, naquele final de semana, todo final de semana eu ia para Torres, eu tinha um ministério em Torres, saía sábado de madrugada para passar o sábado e domingo lá. Liguei para o meu pai, eu também, antes de vir para Monte Serrar, trabalhava em 2 empregos, fazia seminário, música e faculdade, então eu estava esgotadíssimo. Eu falei, pai, eu não aguento, eu preciso de dormir o final de semana inteiro, eu estou cansado, me libera esse final de semana. Mas que você é vagabundo, você é preguiçoso. E eu fiquei assim, meu pai falando isso, ele nunca falou isso, deve estar mal lá, do outro lado. E eu já fiquei bravo, falei, quer saber de uma coisa, velho? Eu não vou mais. Não vou ficar em casa. Tchau. Aí desliguei na cara dele. E eu falei, não vou ligar para pedir perdão. Ele é meu pai, ele que tem que fazer isso. Deu segunda-feira, consciência pesando. Ligo, não vou ligar. Ele que é o pai, é ele que tem que dar o exemplo. É ou não é? E Deus falando o tempo todo que eu deveria fazer, E eu falei, não vou fazer, ele é meu pai. Enquanto eu tenho pai, deixa que ele faça primeiro. E aí meu pai me liga. E aí, filho, tudo bem? Eu sempre dou benção para meu pai, para minha mãe, benção, pai, tudo bem? Tudo bem. Aí eu falei, desculpa, passei dos limites. Não, tranquilo, eu também passei e resolvido, acabou ali. Ele falou, mas estou ligando por um outro motivo. Eu falei, qual? Só para te dizer que eu te libero. Eu já tinha entendido, há muito tempo, porque eu estava orando por aquilo, por esse convite. E aí eu com o telefone aqui, chorando já, e aí eu me fiz salame. Me libera para quê? Aí ele, não, eu te libero para o teu ministério. Porque eu era o braço direito dele, vai viver a sua vida. Que Deus te abençoe. Ele começou a chorar, meu pai é um homem que raramente eu o vi chorando. Começou a chorar, e eu também chorando do outro lado, amém. Só que me veio uma raiva muito grande, por quê? Porque o Técio ligou para o meu papai, pedindo para eu ser pastor da igreja dele.
Aí eu falei, não vou aceitar. E liguei para o Tércio. Tércio, como é que tá? Tudo bem, cara? Preciso conversar contigo hoje. Chamei o Tércio, fomos conversar. Cara, tu ligou para o meu pai, pedindo autorização para eu assumir o meu ministério? Ele, não, eu nem tenho o número do teu pai. Aí ele falou, talvez lá no seminário, em algum momento eu liguei para o reitor, perguntando se tinha um seminarista bom lá e tal. Aí eu falei, beleza. Aí chamei para o reitor, falei, reitor, que era um amigo nosso de infância, dos meus pais. Falei, pastor, você falou com meu pai, ligou para o meu pai que eu tinha recebido um convite da Montserrat. Aí ele, você recebeu um convite? Nossa, parabéns. Teu lugar é lá. Acho que foi o único, tirando o meu pai, foi o único que me deu esse apoio. É uma outra história. O restante, todos jogaram um balde de água fria na minha cabeça. A igreja não precisa, a igreja é rica, blá, blá, blá. E aí eu falei, puxa vida, como é que meu pai sabe? Eu liguei para meu pai de novo. E aí, pai, benção, Deus te abençoe. Como é que o senhor ficou sabendo? Que eu não falei para ninguém? Ele falou, não, meu filho, não se preocupa com isso. Eu falei, claro, como eu não vou me preocupar com isso? Eu preciso saber, eu estou crescendo também. E aí, de novo, ele se engasgou e falou assim, Deus falou para mim. Eu falei, como assim? Deus falou para mim. Eu, no meu tempo devocional, simplesmente Deus soprou no meu ouvido. Solta o seu filho. Seu filho tem uma missão agora, que é só dele. Eu, naquele momento, tá, pai, tá, eu preciso fazer uma ligação, dá licença. Eu já estava assim, extremamente convicto. Liguei para o Tércio e Deus me deu mais algumas confirmações. E eu precisei trazer tudo isso naquele momento na sala. Eu falei, caramba, Deus, o leão é grande. Eu matei um grande leão com a ajuda do Senhor. Eu olho para os jovens e percebo grandes homens aqui na igreja, já naquele tempo e também hoje. Jovens que foram inspirados por Deus e que hoje são grandes homens, pais de família. E naquele tempo já eram referência para muitos adolescentes, para muitos jovens. E eu comecei a trazer isso à minha memória. Eu falei, caramba, Deus, olha o que o Senhor está fazendo. Deus me deu uma esposa maravilhosa. De fato, eu não merecia. Mas o Senhor encontrou alguma coisa em mim que me fez merecer. E eu recebo isso, essa vitória é minha. Porque só Deus sabe, poucos aqui, né, Marcião? Marcião também estava no drama comigo. Nós orávamos juntos para Deus e dizia, Deus, se a gente se o Senhor não quer que a gente case, não tem problema. A gente estava na crise juntos. Porque o processo é natural. Eu tinha uma vida, Márcio tinha a vida dele. Pecamos demais. Bom, não merecemos mais. Que era nosso sentimento. Ok, Deus, se é para eu pagar esse preço, eu vou pagar. Olha o Márcio abraçando a esposa dele. Menos de um ano, Deus nos deu esses presentes maravilhosos. E eu precisei trazer isso à minha memória. Se Deus fez isso antes, como é que Ele não vai fazer isso hoje? Na hora que eu enxerguei, e comecei a viajar no texto, e comecei a passear pela casa de Davi, e na hora que eu enxerguei na casa de Davi, aquela cabeça de leão pendurada, empalhada, eu olhei, Jesus, está aí. E eu comecei a caminhar pela sala e vi aquele tapete bonito, urso, marronzão, sei lá se era branco, não sei, mas ele caminhando por cima. Fui eu que matei, Deus me deu força. E eu pude ver esse Golias sendo abatido e caído no chão. Lembre-se das maravilhas que Deus fez por você, porque senão você não vai resistir. Relacione os sucessos de Deus, faça uma lista, registre tudo isso. Será que Ele já não fez algumas pessoas andar sobre as águas? Será que Ele não se mostrou fiel a você, não tem se mostrado todos os dias? Será que você não conheceu a provisão de Deus? Quantas noites você, por falta de opção, foi dormir sem um cobertor para se aquecer? Quantos momentos de refeição, por falta de opção, você não teve um prato de comida? Você não consegue visualizar isso e perceber que são vitórias de Deus? Ou você ainda acha que seu trabalho, tudo que você tem é porque você é bonitão, inteligente, fera, chefe? Se nós não fizermos isso, nós teremos sérios problemas, porque Satanás, ele vai ocupar a nossa mente
com coisas desgraçadas que têm acontecido em todos os momentos. E nós precisamos nos antecipar e olhar para essa pedra do passado e perceber que grandes coisas o Senhor fez por nós. E por isso, estamos alegres. A partir daquele momento, eu já, 4 da manhã, já sorrindo, perdi o sono, já fiz um café, porque eu sou doido por café, na madrugada, já comecei a botar um som, eu falei, caramba, Deus, obrigado, tomando um café igual na sala sozinho, celebrando a Deus. Eu só falei, isso aí, Jesus, enche aí, porque está vazio o negócio. E eu preciso de Deus. Escreva suas preocupações na areia, porque vai passar água, ela vai levar. Agora, escreva suas vitórias na pedra, porque ninguém vai tirar. E você precisa todos os dias enxergar isso. Por isso, apanhe a primeira pedra do passado, e depois, a segunda pedra, a pedra da oração. Davi, antes de subir para enfrentar Golias, ele desceu. Antes de Davi subir para lutar, ele desceu para se preparar. Ele teve que fazer isso. Você não pode enfrentar os seus inimigos, os seus gigantes, sem primeiro fazer o mesmo. Dedique tempo à oração. O apóstolo Paulo, ele escreve, ele é muito claro lá em Efésios 6,18. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Porque é dessa forma que você consegue orar no seu carro, no seu trabalho, na sua casa, nas refeições, negociando, conversando com pessoas. Estejam em espírito de oração, com todo o coração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração. Ficar em espírito de oração gerou em Davi os sucessos que ele viveu. 17:37, 1 Samuel. O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, e me livrará das mãos desses filisteus. Diante disso, Saul disse a Davi, vá, e que o Senhor esteja com você. E eu creio que essas palavras de Davi, falando para o seu rei, e quem conhece a história sabe que Davi, ele não era nem relacionado pelo pai, para ser sequer uma suposta possibilidade de uma referência na própria família, quanto mais um rei. Lembra da história? Que ele foi lá, Deus mandou vir aqui porque o rei está aqui dentro. Eu tenho meus filhos. Aí apresentou o fortão, o musculoso, o bonitão, o cheio de... E foi apresentando, acaba, meus filhos, não tem mais. O próprio pai falou. Tá, mas Deus falou que tem mais um. Desculpa. Tem Davi. Chama lá, está lá no pasto, ralando. Manda vir. E eu fico pensando como Davi era temente a Deus, era temente a seus pais, era temente ao rei. E ele olhou para o rei com toda a autoridade e disse, só um pouquinho. Se ninguém aqui vai, eu tenho uma experiência, mas tem um leão e um urso. Muito mais agora esse cara. Eu vou em nome de Deus. Posso ir? Então vai. Então vai. Pelas palavras de Davi, eu creio sim que foram ditas em espírito de oração e mais. Sua sabedoria brotou no momento em que ele se fortaleceu no Senhor e no seu poder. 1 Samuel 36. Quando os soldados de Saul tentaram capturar Davi, e aí você pode olhar para a história dele no futuro, Davi clamou a Deus. Ele não apenas fez isso naquele momento, ele fez isso antes e continuou fazendo depois. Davi, como fugitivo, sobreviveu numa caverna com oração. Quando Davi mergulhava sua mente em Deus, ele se erguia. Quando não, Davi caía. E eu não sei se você lembra da história, Batseba, Urias. O que você acha que Davi ficou fazendo no momento, na noite que ele cobiçou Batseba? Você acha que ele ficou de joelho lá no terraço, clamando a Deus, orando, Deus, obrigado por aquela mulher? Nem combina, né? Será que ele estava em espírito de oração no dia em que ele assassinou Urias, o marido de Batseba? Claro que não. Improvável. Ele caiu e ele sabia disso. E eu quero que você marque bem essa promessa. Isaías 26:3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Deus não prometeu paz, mas Ele prometeu perfeita paz, a paz não adulterada, a paz não manchada, a paz não impedida, a paz não mascarada. Para quem?
para aqueles cuja sua mente está focada em Deus. Igreja, esqueçam as espiadinhas ocasionais. Não seja mais um curioso de Cristo que quer saber só do que está acontecendo no meio do povo cristão, mas não quer ter compromisso. Ponha de lado as reflexões feitas ao acaso. A paz, a superação e a vitória é prometida àquele que fixa os seus pensamentos e os seus desejos no Rei. É prometido àquele que decide viver em espírito de oração. Peça ajuda para Deus, para você enfrentar o que você está enfrentando. Escolha a pedra da oração e não negligencie a pedra da prioridade. E eu quero te convidar a permitir que a pedra da prioridade o faça lembrar-se da sua primazia. Obedecer a Deus. O privilégio é nosso. A iniciativa precisa acontecer em nós. Davi zelava por esse princípio. E ele lutou para que todos soubessem disso. Olha só, capítulo 17, 46 e 47. Toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Todos aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória. Pois a batalha é de quem? É do Senhor. E Ele entregará a todos vocês em nossas mãos. Davi, ele olhava para Golias como uma possibilidade, como uma chance de Deus se mostrar, se revelar. Só que daí você me questiona, Davi nem sempre foi assim, óbvio, nem sempre foi assim. Eu preciso concordar e dizer que essa afirmativa sim é verdade. Porém existe outra verdade que, ao meu ver, supera todos os erros de Davi. Porque a nossa vida é composta, sim, por derrotas e vitórias. Mas você que vai medir, você que vai decidir qual vai ser a porcentagem de cada uma delas. Davi se preocupava tanto com esse princípio, que todas as vezes que ele não conseguia cumprir, ele se arrependia diante de Deus e do povo, e voltava mais forte, mais focado em Deus. Porque esse é o princípio. Quando Paulo fala, sejam meus imitadores, quando Jesus fala, sejam meus imitadores, não é olhando para a perfeição. E Paulo ratifica isso. Sejam meus imitadores. O momento que eu errar, você vai ver como eu vou proceder. Eu vou pedir perdão, vou me arrepender. Vou voltar atrás. Humildade. E Davi fazia isso, sabia como fazer. Aí eu pergunto, será que Davi sabia que sairia vivo daquela batalha? Talvez pelas declarações de Davi, parecia que sim, né? Parecia que ele tinha uma certeza que vinha de Deus. Mas para mim é improvável. Na minha opinião, Davi não tinha certeza que ele sairia vivo daquela batalha, mas ele tinha certeza de que precisava fazer algo, porque Deus estava impulsionando a fazer algo. Deus, quando Ele nos manda fazer algo, quando Ele nos pede para obedecê-lo, em nenhum momento Ele vai te dar a garantia que no final, os benefícios terrenos você receberá. Lembra lá lá em Hebreus, os heróis da fé? O que o texto fala? Muitos deles não receberam a promessa em vida, mas receberam o quê? Algo muito maior. Quando Deus nos impulsiona a obedecê-lo, a garantia de que eu vou ficar tranquilo, de que as coisas vão continuar correndo bem, que os meus problemas vão acabar, que as doenças não vão entrar mais na minha casa, que o desemprego não vai bater na minha porta, é mentira. Mas Ele simplesmente nos pede para dar um passo. E provavelmente Davi não sabia que ele poderia sair vivo ou não, mas ele sabia que tinha 50% de chance. Só que eu não posso dizer isso porque a palavra de Deus não revela, porém o fato aqui é que ele estava disposto a entregar a sua vida por obediência a Deus, porque esse é o objetivo. O objetivo quando Jesus morreu na cruz não foi, será que eu vou viver? Será que eu vou ser, Deus vai me eliminar, vai me tirar desse fim? Será que eu não vou morrer na cruz? Isso não entrava em questão. O que entrava em questão é que todo homem de Deus,
ele é ensinado a dar a sua vida por Deus. A despeito se a sua vida, se ele vai permanecer vivo ou não. A minha obediência, não entra em questão isso. Quando Deus fala, Júnior, sai daqui e vai para lá, Ele não está me dando garantia de que eu vou ter uma vida sem faltar nada, sem tudo aquilo que eu acabei de falar. A minha disposição é simplesmente obedecer até o fim, como Jesus fez, até a morte de cruz. E Davi não estava preocupado se ele ia sair dali vivo ou morto. Ele estava disposto a entregar a sua vida por obediência a Deus. O que aconteceria com você se você visse seu Golias da mesma forma? Ao invés de você deixar ele te intimidar, ao invés de você deixar ele te acovardar, você pudesse visualizar uma oportunidade para Deus agir. Eu fico imaginando os seus problemas, aquilo que você está vivendo. Se você começasse a mudar os seus pensamentos, se você começasse a mudar os seus pontos de vista e olhar para tudo aquilo, para a falta de emprego, para o recurso que está escasso, para uma doença, para uma enfermidade, e você começou a olhar para aquilo e falou assim, Deus, é difícil ficar feliz em situações assim. Mas eu creio que tudo isso que está acontecendo são possibilidades e oportunidades para o Senhor fazer um milagre aqui. E todos que estão ao meu redor presenciar isso. Eu fico imaginando como seriam as nossas famílias. Eu fico imaginando como nossos filhos cresceriam, olhando para essas inspirações, homens de fé, mulheres de fé, que talvez não tenham um pila no bolso, mas tem muita fé para dar, sobrando. E em todos os momentos, em todos os dias, Deus suprindo, e não o recurso, não o suor do seu trabalho. E aí eu percebo que a sua enfermidade, ela é chance para Deus exercer cura sim. Seu pecado é uma oportunidade para Deus derramar graça. Seus desafios diários são oportunidades para Deus ajudá-lo a superá-los. Seus erros são oportunidades para Deus corrigi-lo e ensiná-lo. Deus não espera a perfeição de ninguém. E mesmo tropeçando em várias áreas de sua vida, Ele espera sim que você deseje tê-lo como prioridade por toda a vida. Em todos os momentos. É a toda hora. Você precisa ver as suas lutas com os olhos de Deus, para você sair vitorioso delas. Ele sempre será superior a qualquer batalha que você está enfrentando. Por isso, anuncie o nome de Deus a qualquer custo, e depois estenda a mão, para pegar a pedra da paixão. Definição de paixão, eu fui atrás para ver o que a gente encontra sobre definição de paixão. Olha só o que eu encontrei. Tem todas as questões do latim e tal, mas aqui, ó. Significa sofrer ou suportar uma situação difícil. É uma emoção de ampliação quase patológica do amor. O acometido de paixão perde sua individualidade em função do fascínio em que o outro exerce sobre ele. Tem ali, né? Paixão, sentimento de amor intenso, amor obsessivo. Lembra, Técio, quando você era apaixonadaço assim pela Sueli? Fazia loucuras. Hoje suas loucuras são mais calculadas, né? Tranquilo. Paixão é quando, apesar da palavra perigo, o desejo chega e entra. Vocês lembram de quando vocês eram apaixonados? Levanta a mão. Pelo amor de Deus, maridos. Por favor. Também se não lembra, seja honesto, fala, desculpa, eu não lembro. Corre atrás. Eu me lembro, porque estamos falando de paixão, que é diferente de amor, né? Eu estimulo para que cada vez eu fique mais apaixonado pela minha esposa, mas esse amor eu sei que jamais vai acabar, porque Deus está no meio. Não vai acabar. Mas eu me lembro quando eu era enlouquecidamente apaixonado, assim, uma coisa louca. Aquela coisa que chega a quase ser pecado, né? Você passa por cima de todo mundo, você abre mão de tudo. Você deixa de comer para sair para o cinema, qualquer coisa. E eu me lembro de várias vezes que eu fiz loucuras
Eu pedi a Tati 3 vezes em casamento. Na terceira vez ela disse sim. Ela me disse não 2 vezes. 3 anos, ralando. Correndo atrás. E eu fico pensando, caramba, Deus, era paixão mesmo. Eu não sei se talvez, por Deus, você faz coisas assim. Mas a paixão, ela te impulsiona a fazer coisas que talvez a sua consciência não vai nem passar pela sua consciência. Você não vai pensar para fazer aquilo. E aí eu olho para Davi. Os versículos 48 a 49. Quando o filisteu, Golias, começou a vir na direção de Davi, este correndo para a linha de batalha, para enfrentá-lo, tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Preste atenção. Davi, ele não correu para longe de Golias. Ele correu em direção ao seu gigante. Mas preste atenção de que maneira ele fez isso. O cenário, de um lado do campo de batalha, Saul e os soldados covardes, né? 40 dias, dá para dizer que são covardes, ou não? Precisava de mais 40? Covardes. Do outro lado, Golias e seus soldados zombadores. Golias está aí, o que vocês vão fazer? 40 dias. E no meio de tudo aquilo, um menino, pastor, baixinho, ruivo, né? O texto fala ruivo, bonitinho, olhos claros, perna fina. Parece o Raimundo Donato. Mas ele estava ali. No meio de tudo aquilo. Preste atenção. Se ele não é um cara focado em Deus, tudo aquilo abalaria ele. O que hoje, porque por menos, gente, por menos nós nos intimidamos. Por menos. Temos uma esposa que nos ama, temos filhos que nos amam, temos um trabalho excelente, ganhamos bem, e acontece um negócio que abala o nosso coração. Por menos. Aí olha esse cenário. Seu rei e o povo, covarde, Golias, gigante, o povo, os filisteus zombando e Davi ali. Porque o texto vai dizer que enquanto até Davi chegar à presença de Saul, todos tentaram fazer com que ele desistisse. Sai daqui, os irmãos dele, o que está fazendo aqui, moleque? Vai embora. Quando ele, não posso, porque o cara está zombando da gente. Ele chegou mais perto, os outros soldados, vai embora, o que você quer aqui? Quer se mostrar? Quer aparecer? O texto fala sobre isso. Você quer aparecer? Se é em nome de Deus, eu vou aparecer. Porque nós temos que ter essa convicção. E agora eu pergunto, quem apostaria em Davi? Quem apostaria em um pobre pastor de ovelhas, morador de Belém? E para quem conhece um pouco da história, sabe o contexto de Belém. Uma cidadezinha quase esquecida. Uma tribo mínima. Quase não era relacionada para nada. Dentro desse contexto, ninguém apostou em Davi. Seus irmãos não apostaram em Davi. O povo de Israel não apostou em Davi. Saul não apostou em Davi, principalmente Golias e os soldados. Os hebreus não acreditavam nele. Ninguém acreditava nele. Mas alguém acreditou. E ele precisa ser o único em acreditar em nós. Deus. E por isso Davi foi um homem apaixonado por Deus. Uma vez que Deus apostou em Davi, e no momento que ele soube disso, aquele tampinha, magricela, ruivo, bonitinho, apaixonado por Deus, tornou-se um vulto movendo-se de um lado para o outro, fazendo girar aquela funda. Só um pouquinho. O que eu posso fazer por quem eu estou apaixonado? Que loucura eu posso fazer por aquele que eu estou apaixonado? Porque eu sei que nós fazemos loucuras por aquilo que nós nos apaixonamos, pelas pessoas que nós apaixonamos, que nos apaixonamos, pela profissão que tanto nós almejamos. Estudamos noites e noites, perdemos férias e férias, ralamos para conquistar aquilo que somos apaixonados. E Davi, no meio de tudo aquilo, você acha que eu vou deixar, eu um cara apaixonado por Deus, vou deixar que isso aconteça? Davi simplesmente não pensou 2 vezes,
já nervoso com Golias, que estava insultando demais. Imagina alguém o tempo todo insultando a sua esposa. Pensa nesse cenário. O tempo todo. Eu oro para que isso não aconteça perto de mim, mesmo. Porque eu não sei qual é a reação que eu teria. Talvez contigo você também pense a mesma coisa. Mas Davi, olhando para aqueles insultos, vendo a igreja naquele tempo, o povo de Deus, a noiva de Deus, traindo ele, traindo o próprio Deus, não, só um pouquinho. Eu tenho que tomar uma decisão. Esse filisteu incircunciso morrerá, pois desafiou a pessoa que eu sou a mais apaixonada. E por amor a Deus, ele correu em direção a Golias. E ele foi eliminado. E aí eu pergunto, que tipo de benefícios os seus problemas têm trazido a você? Quais são os benefícios? Por que continuar olhando seu Golias de longe, se você pode ir em direção a ele e eliminar de uma vez por todas? Sabe por quê? Porque ele está ofendendo a sua família. Ele está invadindo a sua casa e mexendo com pessoas que você, sim, deveria ser apaixonados. Ele está entrando dentro do seu contexto e tomando a liderança que foi dada por Deus para você. Por que continuar olhando para ele de longe? Se a paixão por Deus não estiver em você, resmungar para si mesmo suas mágoas não irá curá-lo. Detalhar os problemas, olha quantos problemas eu tenho, não irá resolvê-los. Classificar as rejeições da vida, não irá removê-las. Falar mal do seu irmão não irá melhorá-lo. Davi enfrentou Golias porque Golias provocou e insultou a ele. Essa foi a postura de um homem apaixonado por Deus. Não permita que seu Golias apague sua paixão por Deus, mas deixe que a sua paixão por Deus o encoraje a derrubar de uma vez por todas seu Golias. E por fim, não esqueça da pedra da persistência. A Bíblia ela não relata que Davi tinha certeza se uma pedra derrubaria Golias, certo? Você já leu o texto? Você não vai encontrar isso. Davi não tinha certeza que apenas uma pedra resolveria o problema. Provavelmente também ele não tinha, porque talvez por isso ele pegou 5, né? Posso não dar certo, mas ele sabia que ele era bom aqui. Mas por isso talvez ele pegou 5. Talvez por isso ele fez isso. Mas a história nos conta, se você ler um pouquinho para trás, e se você for um pouquinho também à frente, a história nos conta que Golias tinha em sua família mais 4 guerreiros. E isso é incrível, porque se você estudar um pouquinho mais, você vai perceber que talvez tudo comece a se encaixar. Na família de Golias tinham mais 4 guerreiros tão fortes quanto ele. 2 Samuel 21, você vai encontrar lá. Primeiro, o nome dele, Isbi-Benob. O texto fala que a ponta da sua lança tinha aproximadamente um pouco mais de 3 quilos. A ponta da lança. Segundo, Saf, ou Zaf, não sei. Terceiro, Lami, irmão de Golias. E quarto, não diz o nome, mas simplesmente diz que era um homem grande, de estatura enorme, com 24 dedos, imagina. 5 dedos era pouco para aquela mão. Tinha que ter 24 dedos. Davi sabia disso. Davi conhecia aquele povo. Davi conhecia os seus inimigos. E quando Davi foi enfrentar Golias, ele tinha a consciência de que Golias não estava ali sozinho. Pelo menos, os 4 gigantes que faziam parte da família dele poderiam querer atacá-lo como fizeram anos depois. E aí eu fico pensando, Deus, será que foi mais uma coincidência? Claro que não, eu não acredito nisso. Porque um homem de Deus e uma mulher de Deus pensa, ele planeja, ele não permite estrategicamente que ninguém tome o lugar de Jesus na sua família, no meio do seu povo. Ele se preocupa com isso. Se você quer perder noites de sono, pense como você pode melhorar o seu relacionamento com Deus. Perca suas noites de sono assim. Não perca suas noites de sono fazendo conta. E Davi sabia disso, ele tinha tudo isso muito bem pensado.
E eu acredito sim que Davi estava se preparando, estava preparado e pronto para persistir no seu objetivo. Eu vou eliminar os meus gigantes. Eu entrei nisso, não saio mais. E é isso que Deus quer. Persistência. Ele quer que nós eliminemos os nossos gigantes de uma vez por todas. De uma vez por todas. Meu querido, talvez uma oração não seja suficiente, assim como uma pedra, talvez para Davi, não foi suficiente. Obviamente que ele conseguiu eliminar Golias com uma pedra, mas ele não se contentou em pegar apenas uma. Ele colocou 5. Mas talvez você precise orar muito mais do que uma vez. Provavelmente suas desculpas não irão resolver os seus problemas. Talvez um dia ou um mês para tomar uma decisão não seja tão suficiente. Talvez alguns nãos na sua vida sejam necessários. Talvez sim você tenha que perdoar mais de uma vez. Talvez você seja derrubado por muitas vezes. Mas o que Deus continua dizendo é: persista. Persista. Continue carregando as suas pedras. Continue balançando a funda. Não desista. Não desista. E eu quero concluir aqui. A história de Davi, ela não começou ali. Como as nossas histórias não começaram nesse momento. A história de Davi começou lá num pasto em Belém. Um pequeno vilarejo. Lar dos pastores de ovelha. Terra do figo, terra das azeitonas, terra das vinhas. E ele não era reconhecido pelo mundo, ele não era reconhecido pela família, ele não era reconhecido pelo rei, mas ele era reconhecido por Deus. Assim como todos nós somos reconhecidos por Deus. E isso precisa ser suficiente. Precisa ser suficiente. E por ele ser reconhecido por Deus, foi Deus que chamou Davi para ser rei de Israel. A sua família ouviu. Davi aceitou. E o menino de Belém seria rei em Israel. Mas não antes de se tornar alvo de Satanás. Se você conhece a história de Davi, você lembrará que antes de Davi se tornar rei, ele foi alvo direto do seu inimigo. Antes dele receber a recompensa, ele foi provado e tentado. Ele foi perseguido, ele foi humilhado. Ele pecou. E Davi percebeu isso. Deus percebeu isso e o ajudou a trilhar a história escrita pelo próprio Deus. Você é um homem que eu criei, mas eu preciso forjar você. Eu preciso lapidar você. A sua família depende de você. O meu povo depende de você. Os seus filhos dependem de você. A sua esposa está olhando para você. E você precisa ser lapidado por Deus. E assim como foi com Davi, Deus tem uma história escrita para todos nós, amém? Uma história de vitória, amém? Golias não tem vez na nossa vida, amém? E o objetivo sim de Satanás é impedir que essa história se concretize, ou que pelo menos ele retarde isso. Para isso não acontecer, nós precisamos diariamente tomar a mesma decisão que Davi tomou. Apanhar as 5 pedras, nos preparar para a batalha e carregá-las conosco para enfrentar o dia a dia. E essa atitude pode ser em qualquer hora, em qualquer lugar, pode ser em qualquer circunstância. Presta atenção, nem todos têm acesso à armadura de Saul. Mas todos têm acesso às pedras de Davi. E é o que nós precisamos para vencer os nossos Golias e salvar a nossa família desse mundo. E salvar os nossos filhos da desgraça do pecado. E salvar o nosso povo de viver uma vida medíocre, miserável, aquém daquilo do que Deus preparou. E assim como Saul, por muitas vezes, tentamos derrubar os nossos Golias com as nossas armas. Lembra da história?
Quando Davi se prontificou, Saul, ok, traga a minha armadura e vista Davi. Davi até permitiu, tá, ok, é meu rei. E quando ele vestiu aquela armadura, ele percebeu que ele não conseguia nem se mexer. Ele falou, Saul, essa armadura não é para mim. Essa armadura é para você. Me deixa que eu vou me armar com a minha armadura. E por muitas vezes nós tentamos derrubar os nossos Golias com as nossas armas, colocando as nossas armaduras, com as nossas espadas, com os nossos escudos, com aquilo que sabemos, até percebermos que parece que algo de errado está acontecendo. Só que mesmo assim nós insistimos, não, só um pouquinho. Talvez mudar um capacete aqui, mudar um escudo, talvez mudar uma estratégia, tirar um dinheiro daqui, botar ali, falar desse jeito, ceder mais um pouquinho. E nós começamos a usar as nossas armaduras insistentemente para tentar encontrar a solução para os nossos problemas. E normalmente nos frustramos. E o nosso desafio é ter a postura correta aqui. Olhar para Davi e utilizar as ferramentas do nosso Deus. As ferramentas que Ele tem disponibilizado para todos nós em todos os momentos. A ferramenta que Ele disponibilizou para Davi. Simples. Ferramenta que você pode encontrar em qualquer lugar. Em qualquer momento, em qualquer circunstância. Por isso nós precisamos lembrar dos milagres que Deus tem feito em nós todos os dias. Precisamos sim não enfrentar os nossos gigantes antes de nos ajoelharmos e pedir orientação a Deus. Precisamos sim lembrar da nossa prioridade, que é obedecer ao nosso Deus a despeito de qualquer coisa. Não podemos permitir que os nossos gigantes apaguem a nossa paixão que nós temos por Deus, aquele primeiro amor que por algum motivo foi se esfriando. E precisamos sim ser encorajados por essa paixão a derrubar de uma vez por todas os nossos Golias. E assim como Davi estava preparado e pronto para persistir no seu objetivo, a despeito do que pudesse acontecer, nós também precisamos persistir em derrubar os nossos gigantes. Não tenha ilusão que o seu gigante vai aparecer para você menor do que você. Ele vai aparecer a você muito maior. Para isso, nós precisamos de um Deus para nos ajudar a vencer esses gigantes. Eu quero orar nesse momento. Você pode fechar os seus olhos? Eu queria que você nesse momento pudesse estar falando com Deus agora. Deus, talvez você, olhando para essa história, perceba quantas e quantas vezes você traçou estratégias erradas, percorreu caminhos errados, usou suas ferramentas para tentar persistir e vencer os seus gigantes. Talvez nessa caminhada você tenha percebido que a sua paixão por Jesus tenha se esfriado. Talvez há muito tempo você não tenha mais experimentado ou não está experimentando o gostinho de obedecer a Deus e ter isso como prioridade na sua vida. Talvez não passe pela sua cabeça mais as vitórias que você recebeu de Deus ao longo da sua história. Deus, tantas coisas eu recebi de Ti, tantas bênçãos eu tenho recebido de Ti, e você não consegue mais trazer isso à sua memória, fazendo com que esse memorial te ajude a voltar mais para Deus. Mas nesse momento, Deus está nos convidando a ter essa postura. Deus está nos convidando a pegar todas essas 5 pedras. Meu filho, coloca no bolso. Lembra quem eu sou. E permita com que eu ajude você a vencer os seus Golias. Nesse momento a gente vai estar cantando essa canção. E você pode estar fazendo a sua oração aí ao nosso Deus. Mas se você entende que precisa, eu não consigo mais sozinho, eu não consigo enfrentar, eu não consigo mais
lembrar daquilo que Deus fez por mim. Eu preciso de ajuda, eu preciso que orem por mim, eu preciso que a igreja interceda pela minha família, pela minha vida. Eu quero convidar você a vir aqui à frente, a gente quer orar por você, a gente quer de alguma maneira te ajudar nesse processo, para restaurar no seu coração a paixão que você perdeu com esse Deus. A gente quer de alguma forma ajudar você a trazer para a sua memória as vitórias que Deus tem te dado ao longo da sua vida, e Deus quer fazer isso com você. Então, no momento que a gente vai estar cantando essa canção, a gente quer convidar você para vir aqui à frente. Quero convidar você também para se colocar em pé nesse tempo. Nós cremos que tudo que nós precisamos está em Deus, amém? Nós não precisamos de mais nada além do nosso Jesus. Nós não precisamos de mais nada além do amor de Jesus, da ajuda dEle, da presença dEle. E nós queremos, nós desejamos que essa coragem que só pode vir do nosso Deus, que essa ousadia, que esse entendimento habite no coração de cada um de vocês. E nesse momento queremos orar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, porque aqui nós fomos encorajados pela Tua palavra, nós fomos encorajados pela história de um grande homem do Senhor, que não foi perfeito, mas entendeu que precisava se apegar a Ti, que precisava se achegar a Ti, que precisava se armar com as Tuas armas, Deus. Nesse momento nós estamos aqui clamando ao Senhor. Essas pessoas, cada uma delas está entendendo, Pai, que precisa cada vez mais do Senhor. Nos ajude como igreja a entender que apesar da simplicidade do Teu Evangelho, que apesar, Deus, da simplicidade das ferramentas que o Senhor nos disponibiliza, elas são muito eficazes, elas salvam as nossas vidas. Por isso, Deus, quero colocar diante do Senhor essas pessoas, quero colocar diante do Senhor essas vidas, essas famílias, que entendem que precisa cada vez mais de Ti, que clamam pelo Senhor, que estão buscando de volta, Deus, a paixão que um dia se perdeu, que querem trazer à memória as vitórias que o Senhor tem dado todos os dias para as suas famílias, que querem trazer de volta, Deus, a prioridade em Te obedecer. Pedimos, Deus, que o Teu Santo Espírito traga de volta a confiança desse povo ao Senhor, Deus. Queremos ser uma igreja forte, uma igreja, Deus, que não se escora, Deus, que não dependa, Pai, das suas forças humanas, mas que dependam somente do Senhor. Por mais que as suas ferramentas sejam apenas 5 pedras, simples 5 pedras. E em nome de Jesus, Deus, nós queremos Te agradecer, porque o Senhor tem nos encorajado em todos os momentos a olhar para Ti, não para os nossos gigantes. Nós sabemos que os nossos gigantes são grandes demais para nós enfrentarmos, mas nós sabemos que com o Senhor somos mais que vencedores, Pai. Nós já vencemos os nossos gigantes, porque o Senhor já venceu o maior gigante lá na cruz. E nós cremos nesse poder, nós cremos que podemos receber esse poder, e nós já recebemos pela fé. Nos ajude, Pai, a enfrentar o nosso dia com ousadia, com coragem, com alegria, baseado na verdade, baseado em Jesus. É no nome dEle que nós oramos e agradecemos. Amém, amém. Nós queremos continuar ajudando vocês, então essa equipe maravilhosa aí vai estar pegando o nome, telefone. Se você não faz parte de uma célula ainda, dê o seu nome, eu quero poder fazer parte disso. A célula é uma ferramenta muito poderosa de Deus para nos ajudar a nos fortalecermos no nosso Jesus. Deus abençoe cada um de vocês, permaneçam na presença de Jesus.